tenho certeza disso. Neste instante, penetro em uma sala de UTI, e vejo uma jovem de aproximadamente 25 anos, que vai submeter-se a uma cirurgia no fígado. Observo que o órgão se encontra totalmente enrugado, precocemente envelhecido, e apresenta uma tonalidade cinza. Ela já se encontra na mesa de operação e os médicos manejam seus bisturis com muita atenção. Posso perceber que o objetivo da cirurgia é a retirada do fígado, o que não ocorre por inteiro, e sim parceladamente. Vejo também, pairando sobre ela, em posição horizontal e inconsciente, o seu perispírito, que à semelhança do físico, está sendo operado por uma equipe de médicos e técnicos desencarnados. Essa equipe faz as mesmas incisões que os encarnados, com a diferença que os pedaços não são retirados. O fígado sofre os cortes, mas não se retalha. Estou distinguindo muito bem as duas cirurgias, que estão sendo efetuadas ao mesmo tempo. Pode fazer uma descrição dos dois fígados. Os dois estão enrugados e envelhecidos. Vejo os médicos encarnados o cortarem, e o órgão expele secreções sanguinolentas. Os desencarnados fazem os mesmos movimentos em seus bisturis, mas ao promoverem uma incisão, o local trabalhado no fígado adquire vitalidade, perdendo o aspecto enrugado e a cor cinza, tomando uma aparência saudável. Busque saber do instrutor desencarnado, porque o fígado perispiritual não está sendo retirado, e que técnica está usando para vitalizá-lo. Ele explica que os técnicos em transplante que acompanham detalhadamente a delicada cirurgia, vão aplicando um fluido magnético que torna o fígado energizado, à proporção que fazem as incisões. É essa energização que está fazendo o fígado perispiritual parecer sádio e dotando-o de uma certa dose de vitalidade, para que possa funcionar durante um tempo limite que a ela será concedido. Quer dizer que os desencarnados não farão o transplante de fígado nessa moça. Exato. O transplante será restrito ao físico. O fígado perispiritual será vitalizado e acoplado ao fígado doado. Todo esse trabalho dos técnicos desencarnados tem como objetivo evitar que uma rejeição se instale no organismo, comprometendo a permanência do fígado doado. O instrutor informa ainda que esse trabalho está sendo realizado porque a paciente possui créditos que o autorizam, e que embora ela não tenha muito tempo de vida, permanecerá na Terra para as realizações e resgates necessários à sua evolução. É ainda a misericórdia de Deus atuando em suas criaturas, de vez que o seu karma, relacionado com este órgão, determinava sua passagem para o nosso plano no presente momento da vida. Você pode perguntar ao instrutor o que motiva a rejeição? Já que estão trabalhando no sentido de evitá-la, devem saber quais as suas causas. Ele pede que você aguarde apenas um momento, pois iremos observar um outro caso, onde essa resposta lhe será fornecida. Já nos deslocamos para outra sala do hospital. Nosso instrutor inicia observações sobre um transplante de pulmões já ocorrido, mas que sofreu complicações culminando com a rejeição. O paciente está em processo de desencarne. O rapaz que recebeu os órgãos, apresenta cerca de 20 anos, e sofreu um acidente no qual teve esses órgãos prejudicados irremediavelmente. Observamos primeiro o desencarnado que doou o órgão. Vejo ao lado do rapaz uma senhora de talvez 40 anos, que se encontra agarrada desesperadamente aos pulmões que foram seus. Ela grita umas palavras que eu não entendo, pois fala outro idioma, mas como a linguagem da dor e do desespero são universais, no sentido que todos o entendem, posso sentir que ela quer seus pulmões de volta. Todavia, o instrutor traduz o que ela diz: isso é meu. Eu preciso desses pulmões para respirar. Devolva os meus pulmões. A mulher apresenta crises de falta de ar, e quando se aproxima do rapaz, este sente as mesmas crises, as mesmas convulsões. O quadro patológico que o rapaz apresenta, que consta de febres, delírios, falta de ar e convulsões,
É o mesmo quadro da doadora involuntária. Nosso irmão diz que a situação é crítica e que o paciente muito em breve entrará em fase terminal do processo desencarnatório. Aqui, explica ele, a rejeição tem como gênese a obsessão. A medicina terrena irá catalogar o caso como rejeição orgânica, tomando-a como fator determinante da morte. No entanto, do ponto de vista clínico, a operação foi perfeita, e não havia o menor risco de infecção ou qualquer outra variável que desencadeasse uma possível rejeição. O processo de não aceitação orgânica foi motivado pela presença do espírito, que exerce a sua influência sobre o órgão que lhe pertencia, instalando uma obsessão pertinaz. O processo obsessivo aqui registrado não se caracteriza por uma ação vingativa, nem é má a índole dessa irmã, apenas ignorante sobre a verdade do fato. Os pulmões da doadora estão impregnados com o seu fluido. Agarrado a eles, a pobre mulher transmite toda a sua dor, desespero e desarmonia, via fluídica, aos órgãos transplantados, imprimindo ao quadro precário a irreversibilidade que deságua na morte. Acredito que a obsessão seja apenas uma variante no capítulo das rejeições. Será que agora ele pode desdobrar o tema? O próprio instrutor é que vai responder. 1. Obsessão. E o caso mostrado. Nele, o espírito passou a obsidiar a quem recebeu o seu órgão, mesmo sem conhecê-lo, e sem ter contra ele nenhuma queixa ou ressentimento, a não ser o fato de ter se apossado de algo que é vital para ele, o obsessor. Sentindo-se fraudado, este partiu para recuperar o que lhe pertence de fato e de direito. 2. Karma. Quando o perispírito traz em sua matriz a doença ou deficiência naquele órgão, devido aos desatinos do passado, no qual o espírito se comprometeu perante a lei. Pode ser o coração do colérico, o fígado do alcoólatra, os pulmões do fumante. Devido ao problema kármico, o próprio organismo rejeita o órgão transplantado, porque já se adaptara, se programara para abrigar um órgão deficiente. A matriz perispiritual do órgão é comprometida, e mesmo que seja removido o órgão doente e substituído por um outro sadio, não havendo interferência benéfica da equipe espiritual atuando em conjunto com a equipe médica encarnada, em nenhum resultado prático redunda o transplante, visto que os técnicos não interferem na lei kármica. Ele diz que não vai se ater no momento aos médicos que, estando com seus perispíritos impregnados de fluidos densos, os transmitem ao órgão transplantado que manipulam, podendo comprometê-lo, caso não haja por parte do plano espiritual uma asepsia fluídica. Abro um parêntese aqui, para dizer da imensa responsabilidade do profissional de saúde para com a vida, que no instante da cirurgia detém em suas mãos. Quando esses médicos trabalham em conjunto com as equipes espirituais, como podem doar do seu próprio ectoplasma, se às vezes o têm encharcado de fluidos densos? Se tocam no órgão é evidente que deixam nele seus fluidos. E se a qualidade desses fluidos agir contrariamente aos mecanismos imunológicos do paciente, que quase sempre encontra-se debilitado e enfermiço? Como há pacientes que lhes são entregues sobre a delicada linha demarcatória entre a vida e a morte, cujo menor ataque virótico, bacteriológico ou fluídico lhes desequilibra para o lado do túmulo, será que nesses casos, aquele que deveria agir como salvador, imunizador, curador, não lhe desfere o golpe fatal, com venenos emanados de suas mãos, que embora em dose mínima, se faz mortífero pela fragilidade do paciente? Pensarão os ilustres esculápios encarnados, muito deles vitimados de anorexia pelos assuntos espirituais, que não existem as bactérias, bacilos e vibriões fluídicos, igualmente nocivos à saúde. No século das luzes, desconhecem ainda, que uma mente enferma, sendo a causa dessa enfermidade um conjunto de pensamentos desregrados, é capaz de transformar-se em agente transmissor de variados achaques. Que atentem para tais detalhes,
para serem dignos do nome e da profissão que exercem, favorecendo a cura, cujo resultado não está restrito ao bisturi ou às drogas, fartas na alopatia terrena, mas sobretudo, na dignidade do manejo de tais instrumentos e na pureza de sentimentos que deve caracterizar o relacionamento médico-paciente. Nossas palavras têm razão de ser, todavia, não se deve generalizar tais riscos, porquanto a grande maioria dos profissionais da medicina é digna e fiel à condição de discípulos de Hipócrates. 3. Rejeição mental do transplantado. Pode ocorrer, de o próprio paciente não aceitar, em hipótese alguma, um órgão estranho ao seu corpo, mesmo sabendo que isso é vital para ele. Assim ocorrendo, a rejeição do órgão fica caracterizada por imposição mental do paciente. Mas isso é muito difícil, não? Geralmente, quem está prestes a morrer agarra-se a qualquer alternativa que lhe favoreça mais alguns dias de vida. Mas, o médico está mandando eu falar o que você ouviu. Manda que eu repita. Quando o paciente está convicto de que vai receber um órgão estranho, pode haver um processo de rejeição de sua parte, mesmo que essa rejeição seja a nível inconsciente. Tal rejeição reflete-se de maneira prejudicial no órgão transplantado, determinando a não aceitação orgânica. Já não estamos mais no hospital. Estou sendo levado a outro, desta vez no plano espiritual. Diz o instrutor, que vamos observar o caso de um doador involuntário, acompanhando os estágios iniciais que culminaram na doação. O hospital é muito belo em suas linhas arquitetônicas. Observe uma criança de aproximadamente 10 anos. Ela desencarnou de um acidente, onde apenas a cabeça foi afetada, ficando intactos os outros órgãos. Retiraram-lhe então o baço para ser doado a um necessitado. Sou alertada que vou presenciar esse momento. A criança está deitada, e eles vão retirar as imagens mentais dela, no que começo a percebê-las. Isso não é uma regressão de memória, explica o instrutor. É a retirada de imagens dos arquivos mentais da criança. A imagem mostra o perispírito da criança sem o baço. Como essa imagem pode estar na mente dela se ela esteve inconsciente durante a extração do órgão? Ela foi retirada, desdobrada, do físico, cerca de 2 segundos antes do impacto em sua cabeça. É como se ela tivesse morrido antes do choque. No entanto, ela assistiu em perispírito ao acidente e também à retirada do seu órgão. Por esse motivo a imagem mental do seu corpo sem o baço ficou em sua mente se foi possível extraí-la. Depois da amputação do órgão, os espíritos a adormeceram, e passaram a ajudá-la mentalmente, na criação de um novo órgão. Vejamos se entendi bem. Você está vendo a imagem perispiritual da criança sem o baço, porque o mesmo foi retirado do físico, e consequentemente, do perispírito. É assim. Perfeito. Mas agora ela já tem um baço novo. Eles a levaram à consciência de que havia esse órgão no seu corpo perispiritual. Afirmam contudo que antes fizeram um transplante desse órgão, fabricado com fluidos neutros, o qual sofreu a modelação final e acomodação às condições vibratórias e kármicas da criança, adaptando-se firmemente às exigidas pelo seu perispírito. Pergunte a ele se a vibração do perispírito pode funcionar como fator de rejeição, quando existe uma diferença na frequência entre os órgãos do doador e do receptor. No caso da garota não houve. Ela sabia que estava doando o órgão para alguém, pois encarnada ouvira falar de transplantes, e já manifestara o desejo de doar seus órgãos quando um dia morresse. Havia anteriormente uma vontade expressa na sua mente. Eu estou me referindo ao fator moral dos envolvidos. O indivíduo moralizado possui uma certa vibração perispiritual, que influi na densidade do mesmo, conferindo maior cota de saúde, excetuando-se os motivos kármicos. O não moralizado possui outra vibração e outra densidade em seu perispírito. Quero saber,
Se no caso de um transplante nessas condições, não existe uma descompensação ou desencontro nas frequências que resulte em rejeição. De acordo com o médico que está me explicando, o processo de rejeição pode ocorrer, no caso de um encarnado ainda inferiorizado moralmente, doar para um outro moralizado e esclarecido. Isso ocorre devido à quantidade de fluidos grosseiros que envolve o órgão e que poderá causar uma distonia no organismo mais harmonizado. 90% desses casos se convertem em rejeição. Especialmente quando o órgão transplantado é o coração, o baço, o fígado ou os rins. Agora preciso retornar. Segunda visita. Já me encontro em uma universidade. Sua entrada possui uma forma de arco, que traz o nome da entidade escrito em outro idioma, não me sendo possível traduzi-lo. A universidade é no plano espiritual. À medida que eu vou entrando, vejo muitos alunos no movimento de entra e sai. Carregam volumes, livros, mapas, apontamentos. Estou em uma sala, onde alunos analisam próteses. São braços, pernas, órgãos de uma maneira geral. O que se destaca de imediato e o que mais me chama a atenção é a perfeição dessas próteses. Cada aluno trabalha em uma delas. Coração, rins, pulmões, pâncreas, traqueia, tudo perfeito. Esses modelos que observo, não são iguais aos das nossas universidades terrenas, feitos de plástico, que se comparados, se tornariam primitivos demais. A impressão que se tem é que essas próteses são vivas. Sei que são fabricadas, mas a perfeição é tamanha que aparentam vitalidade. Eles vão montar um corpo humano com essas peças. Digo melhor, vão montar o perispírito. Esse perispírito a ser montado não está destinado a ninguém. É apenas um estudo. O que está sendo montado, tem pele, pelos, poros. É uma espécie de modelo com a máxima aproximação possível da realidade. O corpo que se forma está estendido sobre a mesa e possui o tamanho natural de um ser humano. A montagem começou pelo rosto. Colocaram os olhos. Insisto em dizer que é tudo perfeito, que os olhos ficam como se fossem vivos. Brilham, piscam, possuem o colorido e distingo até os capilares sanguíneos, como se o sangue corresse em seu interior. Agora foi a vez da traqueia. Os anéis são feitos de material semelhante à cartilagem. Os pulmões são colocados e os vejo funcionando como um fole, nos movimentos de inspiração e expiração. O coração é montado. No seu interior, a maravilha anatômica das aurículas e ventrículos, da tricúspide e da mitral. Colocado esse órgão, inicia-se a sístole e a diástole em ritmo harmonioso. Espera aí, como é que você aprendeu tão depressa essa terminologia científica que está usando? Eles estão descrevendo para mim. Imagina se eu ia lembrar de tantos detalhes que não vejo há anos. O instrutor nos diz que todos esses órgãos, essas próteses, são feitas pelos estudantes que se especializam nessa universidade, e que elas podem ser utilizadas, caso alguém necessite de um transplante. Em que condições podem ocorrer tais transplantes? Em acidentes muito graves, onde exista a mutilação de órgãos internos, como no caso da dilaceração do fígado. Como o órgão perispiritual pode ficar igualmente danificado, esses alunos, encarregados do fabrico dessas próteses, levam esse órgão para aquele espírito, que ao ser operado, toma consciência da existência e do estado saudável do órgão, aceitando como parte sua. O órgão introduzido deixa então de ser prótese e passa a fazer parte real do perispírito que o acolheu. Veja se entendi corretamente. Danificado o órgão, o fígado por exemplo, este é amputado no físico, ocorrendo semelhante amputação no perispírito. Para suprir a falta do órgão perispiritual eles colocam a prótese. Exato. Colocam este molde que aparenta ser perfeito. Dessa maneira, o espírito não sente a falta do órgão, e sendo o mesmo neutro, falando-se em termos kármicos,
Ele é ajustado mentalmente às condições do seu perispírito, ou seja, imprime nele suas características kármicas e o seu caráter evolutivo. E isso mesmo, diz o instrutor. Então aquele órgão torna-se definitivo no perispírito do paciente, no sentido de que substitui o original. Podemos considerar isso como um transplante no perispírito, não? Só que não é um transplante como fazem os médicos terrenos, que aproveitam órgãos de outros pacientes. Neste tipo de transplante os órgãos são pré-fabricados. Esses alunos são especialistas, assim como existem na Terra os que se especializam em órgãos e sistemas humanos. Aqueles se aperfeiçoam, e ao reencarnarem em futuro próximo, formarão grupos de pesquisas, descobrindo novos métodos de cura e técnicas de implantação e adaptação de órgãos. Breve a Terra os receberá. Serão cardiologistas, geneticistas, citologistas, histologistas, serão enfim cidadãos fraternos e solidários com a dor de seus irmãos de caminhada. Já me encontro em outra sala. Vejo diversos cérebros imersos em um líquido claro. Aqui é uma sala de modelagem de cérebros. O transplante desse órgão passa pelo mesmo processo descrito para os outros moldes. A diferença é que este só é implantado em casos excepcionais. Quando um projétil o esfacela, em explosões que o fragmenta, em casos de suicidas, quando são queimados vivos, com prejuízos irreversíveis nesse órgão. Por que a necessidade de implante de um cérebro no perispírito se existe a mente do espírito que guarda seu arquivo de conhecimentos? Porque o perispírito é o seu veículo de manifestação. Após um acidente de tal monta, a consciência do espírito está muito fragmentada e ele não consegue raciocinar. É como se existisse a sua morte. A acoplagem desse cérebro se faz urgente para que ele possa fazer o mesmo trabalho que o cérebro perispiritual fazia. Quando o encarnado entra em coma, o cérebro perispiritual funciona. Mas quando isso acontece com o desencarnado, seu cérebro fica sem atividade. Se o dano causado ao cérebro perispirítico for considerável, como no caso de fragmentação, o transplante é imperioso, pois o cérebro do corpo mental encontra-se em turbação, como se a consciência estivesse fracionada. É feito então o transplante, sem a participação do espírito na modelagem. Todavia o molde ainda o seu corpo mental, registro de suas conquistas e fracassos. Isso de certa forma tende a estabilizar o fluxo de ideias do cérebro do corpo mental para o cérebro perispirítico, havendo a oportunidade do espírito manifestar-se. Antes havia somente o cérebro do corpo mental que represava as emoções. Agora, com o novo órgão transposto, este funciona como um escoadouro intérprete da vontade do espírito. Embora que a princípio, pelo seu sofrimento, traduza apenas a dor profunda que caracteriza os fugitivos da vida, como é peculiar aos suicidas, sem esse transplante o espírito permaneceria como morto para o seu mundo. Isso ocorre porque a saída do corpo mental e a sua manifestação inteligente exigem certa evolução e harmonia espiritual, o que o suicida não possui. Esse espírito, sem um cérebro transplantado que lhe permita comunicar-se com o exterior, permaneceria no mundo dos espíritos, na condição de deficiente mental, cujo espírito é inteligente, mas seu cérebro não reflete suas ideias pela imperfeição de que é dotado. O corpo mental, nos espíritos que ainda não conquistaram a angelitude, necessita de um perispírito em condições de atuar no cenário astral exteriorizando-lhe as vontades e emoções. No caso do suicida em questão, o cérebro do corpo mental depende ainda do cérebro perispirítico, de cuja ausência se ressente, gerando um quadro de fragmentação do raciocínio e do pensamento. Somente o transplante de um cérebro perispiritual estabelece o fluxo de ideias, apaziguando um pouco as emoções represadas, permitindo ao espírito materializar a sua vontade, dentro dos padrões evolutivos que lhe são peculiares. É então,
que auxiliado pela terapia do passe e projeções mentais do inconsciente, as ideias antes fragmentadas, assumem uma linha lógica de encadeamento, sendo aceitas e interpretadas pelo novo cérebro. É nesse estágio, que o espírito dando vazão ao que sente, através da comunicação antes tolhida, começa lentamente a sair da alienação em que se encontrava, facultando-se a oportunidade de alívio. A partir daí, o procedimento é análogo ao de um transplante qualquer já citado. Essa terapia de projeções mentais do inconsciente, como é feita? É um trabalho árduo e profundo. É semelhante ao trabalho feito pelos psicanalistas terrenos, mas usando técnicas melhoradas e mais avançadas. Sempre que se doa um órgão ele fica subtraído do perispírito. Depende da condição do doador. Se a consciência da doação, não ocorre mutilação no perispírito. A mente não registra a ausência do órgão. Portanto, o não registro da ausência, o desejo sincero de auxiliar, a atuação mental do doador e o auxílio dos técnicos oportunizam uma substituição quase que automática do órgão extraído. Lembro de um amigo recém-desencarnado, cita o instrutor, que assistiu à doação do seu rim, e a proporção que esse órgão era implantado, pela emoção de transmitir a saúde a alguém, formou-se o rim em seu perispírito. Formou-se somente pela emoção dele. Não foi um transplante. Foi criado pela emoção dele. De poder doar algo seu e fazer alguém feliz. O processo de formação ele não me revelou. Informação da médium. Se alguém doa um órgão seu, como é possível não haver registro disso em sua consciência? Expressando-se melhor, corrige ele, o registro é feito, mas sem a dramaticidade dos que ignoram o processo de doação. Existem a naturalidade, a tranquilidade, a certeza íntima de que ninguém é prejudicado por executar um ato de amor, de que Deus tem suas maneiras de repor o que falta aos justos. Isso gera no cérebro do corpo mental a despreocupação quanto à reposição do órgão, posto que a emoção de gerar alegria em alguém supera e domina qualquer expectativa de perda. Será que poderemos ter em futuro próximo transplante de cérebros aqui na Terra? Ainda não existe condições de se conseguir um cérebro vivo para ser transplantado. O momento da retirada deve ser minutos ou segundos antes do desencarne. Isso seria eutanásia. A ciência ainda não evoluiu o suficiente para conseguir tal maravilha. Capítulo 49. Patogenia perispiritual. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também os acidentes que nenhuma previdência pode evitar, os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais, e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade, etc. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 5, item 6. Patogenia perispiritual. No presente estágio acadêmico terrestre, podemos generalizar a medicina como carente de enfermagem, tomando como base para seus conceitos patogenéticos o microbismo e as pesquisas laboratoriais, o que, a bem da verdade, fornecem subsídios para um diagnóstico. Neles se fecham impondo-lhes a gênese de todo o mal, quando a atitude correta seria buscar a causa profunda, a que se esconde além da matéria transitória. A instalação da doença no corpo físico deve-se à vulnerabilidade perispiritual do indivíduo como causa primária, o que possibilita a instalação virótica ou bacteriológica como variável secundária. Como curar o homem, cujo físico ressente do acúmulo de substâncias tóxicas, que atingindo um limite insuportável, reage com a desarmonia, que é a doença, grito de alerta em última instância.
Não são os vírus que determinam as doenças. Existem pessoas portadoras de vírus de doenças graves, que nunca se manifestam em pústulas no corpo,